Bom, me chamo Henrique Borges Vasconcelos e vou apresentar aqui o artigo. E o artigo que eu vou apresentar, ele propõe um algoritmo GRASP-VNS para otimizar a localização e o posicionamento de turbinas eólicas numa fazenda eólica. O nome do artigo é esse, escrito por Peng Yin e publicado em 2012 num jornal chamado Renewable Energy. E bom, como o próprio nome já diz, o objetivo do artigo é tentar otimizar a localização das turbinas eólicas, porque a depender de onde a turbina vai estar, da posição do vento, enfim, vários fatores geográficos, isso afeta muito a produção de energia dela e, lógico, o custo-benefício também. E o que ele tenta fazer aqui é analisar o custo-benefício e a produtividade energética de possíveis candidatos a locais de como instalar cada turbina e tentar otimizar isso. Bom, o que ele tenta fazer é criar para fazer essa modelagem, né? Ele pega o espaço da fazenda, tenta dividir isso numa matriz D por D, e cada elemento dessa matriz vai ser um possível candidato a receber uma turbina ou não, né? E aí ele vai botar 1 se colocar uma turbina ou 0 se não tiver turbina. Bom, ele vai usar principalmente duas métricas para analisar isso. E a primeira vai ser o custo-benefício, que vai ser representado por esse f de x nessa fórmula, e que é basicamente dividir o custo pela energia que vai ser potencialmente produzida pela turbina, né? Ele chega a detalhar um pouco mais toda a modelagem matemática, mas eu não coloquei aqui muito por alto, porque eu acho que não é o foco, acho que a gente deve focar mais no algoritmo, mas se alguém tiver interesse, ele diz como chega nesse custo, como chega no cálculo da energia, mas acho que o que nos interessa aqui é mais o custo-benefício mesmo. Por isso que eu não botei tanto dessa parte. E outra métrica também importante vai ser a produtividade energética, porque a depender de como a turbina está, do vento, do posicionamento, do terreno que ela está, da altura que ela está, isso tudo altera muito a produtividade dela. E então é um valor importante a se considerar quando você vai colocar uma turbina. E aí ele faz isso por meio dessa equação, que basicamente ele pega o potencial de energia que ela poderia gerar e quanto está sendo previsto dela gerar, tira uma média e vê como ela está sendo aproveitada, né? Aí aqui a gente já começou a ver sobre isso em aula, né? Mas eu achei interessante colocar que ele coloca esse fluxograma sobre o funcionamento do GRASP, né? E bom, o GRASP é mais ou menos o seguinte: ele gera possíveis candidatos de maneira aleatória, e aí a partir disso ele vai ter um critério ali que a gente chama de alfa, né? E se esses é, possíveis candidatos estão acima desse critério, ele cria uma lista uma lista de possíveis candidatos e vai escolher o melhor candidato dessa possível lista, né? Que é a parte gulosa do algoritmo. Se ele já completou a solução, ele vai para a parte de busca local, se não repete. Na parte de busca local, ele vai tentar melhorar essa solução através da busca local. E se ele chegar no critério de parada, ele devolve a melhor solução que ele encontrou. Se não, volta e começa do zero. E bom, para construir na fase de construção do GRASP, ele vai produzir vários vetores binários aleatoriamente, que futuramente vão tentar construir o grid com eles. E aí, para fazer aquele RCL, né, que é a lista de melhores candidatos, ele vai escolher dentro desses vetores binários os que têm um melhor não, mas que estão acima do mínimo aceitável. Esse mínimo é dado pelo alfa. Esse alfa é calculado, como diz aí na fórmula, pelo mínimo e máximo custo-benefício dentre todos esses vetores binários que foram propostos. Ou seja, se esses vetores binários estiverem dentro, mais ou menos assim, da média que está sendo obtida a partir dos próprios vetores binários, eles vão ser acolhidos, se não são descartados. Essa é a parte gulosa do algoritmo. E aí a gente tem mais ou menos uma ideia de como é feita a fase de construção, né?
como dá para ver aí no D, as bolinhas representam as turbinas, né? Seriam os uns, onde não tem bolinha são os zeros. Ele vai criando esses vetores a partir desse e selecionando eles a partir do alfa, né? Do custo-benefício deles. E aí depois, quando ele já tiver uma solução completa, que seria aqui o C e o D, né? Ele vai para a parte de busca local. E aí ele usa duas técnicas de busca local para tentar fugir dos ótimos locais, que ele chama de LS1 e LS2. Primeiro o algoritmo vai rodar o LS1 e se alcançar um valor melhor, vai repetir com esse valor melhor para ver se consegue melhorar ainda mais. Se ele chegou num momento que ele não melhorou mais, ele vai para o LS2. E aí similar. Se o LS2 também conseguir melhorar a solução, ele volta para o LS1, faz o processo de novo. Se não, aí ele devolve a solução, né, como a gente tinha visto naquele fluxograma antes. O LS1 ele escolhe duas submatrizes do mesmo tamanho dentro do grid e troca elas que não se sobreponham, né, e troca elas de lugar. O LS2 é parecido, só que ao invés de trocar de lugar, ele faz uma cópia das duas e aí com essas leves alterações eles vão tentando melhorar a solução para tentar fugir dos ótimos locais, né? Aí a gente tem um pseudocódigo que eu achei interessante colocar também sobre a parte da busca local, né? O X é o candidato, o possível candidato, o candidato à solução obtido pela parte de construção. LS1 é a primeira heurística que troca e LS2 é a heurística que copia, né, as submatrizes. E é basicamente isso, ele usa esse K para controlar quantas etapas ele já passou. Aí ele vai tentar fazer um movimento, avaliar se melhorou ou não. Vamos supor, se o K tiver 1, ele vai avaliar se melhorou com o LS1. Se melhorou, ele faz a mudança e passa para o LS1 de novo. Se não melhorou, vai para o LS2 e assim segue a mesma ideia no LS2. E, por exemplo, se ele estourar o K, né, se ele passar pelo L1 e C1 pelo LS2, o K vai a 3 e aí ele finaliza e retorna o X. Aí aqui a gente já vai para a parte dos resultados e ele analisou 4 possíveis cenários, né? O primeiro, que é um cenário onde tem vento constante numa só direção. O segundo, que é o vento constante, mas vindo de várias direções. Terceiro, o vento variável e as direções variáveis também. Quarto, vento variável, direções variáveis e limitações de terreno, que é mais difícil de modelar, né? O caso A, que tem o vento constante, a direção constante, a solução ótima é conhecida, e essa aí todos os algoritmos testados, inclusive o proposto pelo artigo, alcançaram a solução, então é bem simples. O caso B, que é parecido, só que tem as direções variáveis, né? O GRASP teve um rendimento muito bom em algumas coisas, por exemplo, na eficiência ou na potência gerada. Outros algoritmos da bibliografia, da literatura, superaram ele, mas se a gente vê no custo-benefício, né, que é a principal métrica aqui, ele conseguiu o melhor valor, que é 1529, né, enquanto o que chegou mais perto seria o EGA com 1534. Então ele obtém o melhor custo-benefício e ele não obtém a melhor eficiência energética, mas ele obtém uma bem satisfatória, está acima dos outros dois. E o Mosete conseguiu uma alta eficiência, mas produzindo muito pouco, né? Ele produz só 9.000 de energia, enquanto o GRASP produz 15.000. Então foi um resultado bem satisfatório e a avaliar pelo custo-benefício superior aos outros. Esses três algoritmos que ele vê são algoritmos genéticos. Eu achei isso interessante que a gente estava estudando algoritmos genéticos, né? E aí ver o GRASP sendo comparado em situações parecidas com algoritmos genéticos foi interessante. Aqui é o caso C, que a gente tem o vento variável e as direções variáveis. Novamente, o GRASP VNS, que está sendo proposto pelo artigo, conseguiu um resultado muito bom no custo-benefício, superando os outros. Também a produção energética ficou muito alta, mesmo com menos turbinas, né? O Grade, por exemplo, tem 39 turbinas, 5 a mais do que o GRASP VNS, mesmo assim conseguiu uma potência menor. E a eficiência energética também é um bom valor, né? 90,7, perdendo para o Mosete, mas novamente o Mosete estava produzindo muito pouco, né? Então acho que
no overall assim o Grasp saiu muito bem e o custo-benefício, que é o que a gente está vendo majoritariamente, ele foi melhor do que todos os outros. O D é o caso que é um pouco mais difícil de modelar, porque ele tenta prever possíveis limitações no terreno. Vamos supor, ter uma montanha no meio do terreno e aí não tem como colocar uma turbina ali, ou sei lá, tem um lago, alguma coisa assim que você não pode colocar a turbina naquele determinado local. Aí, como é muito difícil de prever, não tem muitos casos, né? Que ele está comparando com o EGA. De qualquer forma, ficou bem pau a pau ali. E os dois chegam em 28 turbinas, produzindo muito próximo, o valor é o mesmo, né? Mas como o Grasp está produzindo um pouco a mais do que o EGA, ele tem um custo-benefício um pouquinho melhor e a eficiência dele também fica um pouquinho melhor, mas uma diferença bem pequena. E bom, nisso eu concluo a apresentação, deixando aí a bibliografia, caso alguém queira ver o artigo. Muito obrigado pela atenção.